Olá, amados, é com grande alegria que venho novamente gravar mais um vídeo para falar sobre o nascer de novo em Cristo Jesus. O próprio Jesus coloca o nascer de novo como uma condição para nós vermos o reino de Deus. Lá em João 3,3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas por que nós precisamos nascer de novo? Precisamos nascer de novo por conta da desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem e mulher, colocou no jardim e deu uma ordem ao homem, mas o homem desobedeceu essa ordem. E com a desobediência, então, veio a morte e o pecado. O homem foi contaminado pela morte e pelo pecado. Vimos duas mortes, né? Morte espiritual e morte também física, né? Morte física e morte espiritual. A morte espiritual aí em relação à separação de Deus com o homem. Deus fica separado do homem por conta do pecado. Diz em Romanos 5,12 que esse pecado e essa morte foi transmitida a todos os homens que nasceram após Adão, né? Em Romanos 3,23 diz que dessa forma, contaminados com o pecado, nós ficamos separados da glória de Deus, não temos comunhão mais com Deus. Em Efésios 4:22-24 diz que nós necessitamos trocar essa natureza contaminada, que assim com ela nós não podemos ter comunhão com Deus e precisamos de desfazer dessa natureza e revestirmos de uma nova natureza para daí então termos comunhão com Deus. Em Ezequiel 36:26-27 diz que Deus nos dá um novo coração e um novo espírito, e assim fazendo com que nós nos livramos dessa natureza contaminada. Em João 1,13 vimos que isso vem da vontade de Deus, não da nossa vontade. Não há nada que podemos fazer para que nós nasçamos de novo. Isso vem da vontade de Deus, e diz também que Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fiquemos como primícias de suas criaturas. Por que primícias de suas criaturas? Porque quando Deus criou o homem e a mulher colocou no jardim, o homem não tinha pecado, o homem tinha comunhão com Deus. Éramos primícias das suas criaturas. Depois que houve a desobediência e o homem foi contaminado com o pecado, então o homem não tem mais essa comunhão com Deus. Em Isaías 53:6 diz a palavra que o Senhor fez cair sobre Jesus toda essa natureza pecaminosa, essa natureza contaminada com o pecado, essa natureza que nos faz ficar separados de Deus. O Senhor Deus fez cair sobre o corpo de Jesus. E assim acontece o novo nascimento. Nós vimos aí que o novo nascimento acontece em um processo, né? Com 3 etapas. Vimos no vídeo anterior como eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo, né? Lá em João 12:32, Jesus disse que quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, vimos essa primeira parte do processo, e hoje então nós vamos falar um pouquinho como eu e você morremos e fomos sepultados juntamente com Cristo. Então, quando Jesus foi pregado na cruz e ele foi levantado, quando essa cruz foi levantada da terra e Jesus estava pregado nessa cruz, a palavra diz, como vimos lá em João 12:32, que Jesus nos atraiu em seu próprio corpo. Então, eu e você fomos atraídos para o corpo de Jesus. Neste momento, então, estando nós no corpo de Jesus Cristo, a palavra nos diz que após isso, Jesus morreu e eu e você também morremos junto com Jesus. Veja o que diz 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E veja o que reafirma Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, se Jesus nos atraiu em seu corpo, isso quem está dizendo não sou eu, é Jesus. Ele disse lá, em João 12:32, eu quando for levantado da terra, atrairei todos ao meu corpo. Então, se quando Jesus foi levantado, ele nos atraiu, e lá na cruz ele permaneceu, e lá ele morreu, e eu estava lá, então eu também morri. É como diz aqui Romanos 6, como diz 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Nós temos que julgar assim, não existe outra alternativa. Se eu estava no corpo de Cristo e Cristo morreu,
então todos nós morremos juntamente com Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando o nosso velho homem morreu junto com Cristo, né, porque nós vimos nas gravações anteriores que Jesus nos atraiu e nós morremos na cruz com Cristo, mas eu não estava lá, mas os meus pecados estavam lá. Então aquele meu velho homem, aquela natureza velha contaminada pelo pecado e pela desobediência lá no Jardim do Éden, foi ela que foi atraída no corpo de Jesus e foi ela que morreu juntamente com Jesus. Então quando o nosso velho homem morre com Cristo, então definitivamente nesse processo nós somos libertos da servidão do pecado, porque o pecado ele escraviza o homem. O homem ele não consegue ficar sem o pecado. O homem não consegue ter uma vida pura, uma vida santa, contaminado com aquela natureza lá do Jardim do Éden, a natureza da desobediência. E a partir do momento em que o meu velho homem morre na cruz junto com Cristo, então aí sim eu sou liberto dessa servidão, dessa escravidão do pecado. E aí sim, estando em Cristo Jesus, ficamos livres então para viver para Deus. É o que diz em Romanos 6,11. Preste atenção e confira na sua Bíblia. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, amém por isso, né? Então, quando o nosso velho homem morre na cruz, a gente fica liberto da escravidão do pecado, da servidão do pecado e ficamos livres, então, para adorar a Deus, para viver uma vida santa, separada para Deus. Mas não somente morremos com Cristo, também fomos sepultados junto com Ele, para que pudéssemos também participar da sua ressurreição, ganhando uma nova vida. Veja o que diz em Romanos 6,4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, se nós fomos atraídos em seu corpo, se nós fomos crucificados com Ele, se nós morremos com Ele e fomos sepultados com Ele, então isso ocorreu para que nós também tenhamos direito na sua ressurreição ter uma nova vida. E é assim que acontece o novo nascimento. E é justamente isso, né, sobre como fomos ressuscitados juntamente com Cristo, que nós falaremos no próximo vídeo, se claro assim o Senhor nos permitir. E se cremos verdadeiramente nisso, então Deus fará a obra em nossas vidas, porque nós não podemos fazer nada para que nós nasçamos de novo. É uma obra exclusiva de Deus. Nós precisamos apenas crer que Deus realizará isso em nós. E se você creu nessa verdade que diz na palavra de Deus, você pode pegar a sua Bíblia e conferir os versículos, né? Está escrito na palavra de Deus assim? Se você crê, então Deus fará a obra na sua vida. Que Deus abençoe, possa abençoar aí a sua vida. Se você gostou do vídeo, né, veja os vídeos anteriores para entender um pouquinho mais sobre o assunto, compartilhe com quem você puder, porque lembre-se, Jesus disse, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!